Shalom, queridos, seja bem-vindo a mais uma aula de evangelismo. E aqui você está conectado, estamos nos conectando com o conhecimento. E agora, nessa disciplina, estamos estudando justamente sobre esta área tão importante na igreja. Inclusive, é a responsável pelo crescimento da igreja. E eu quero falar hoje sobre o nome cristão. O livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. A palavra ou o nome cristão, ele aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. E ele vem para designar ali os imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo ainda diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 9: E o que de mim ouviste, aprendestes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. A palavra cristão, ela vem para trazer dentro do vocábulo grego cristianoi ou cristianós. O vocábulo grego cristianós, ele traz a ideia de um imitador de Cristo, alguém que segue nos mesmos passos que Jesus seguiu e que fala também a mesma linguagem. No latim, Christianos, ele traz também a mesma figuração de um seguidor de Cristo. O nome cristão hoje tem sido designado de uma forma mais religiosa para designar aqueles que observam as doutrinas de Cristo. Mas a pergunta é: será que todos aqueles que se dizem cristãos de fato o são? Porque o cristão, ele segue a Cristo. O cristão, ele anda no mesmo passo de Jesus. O cristão, ele usa o mesmo dialeto de Jesus, dialeto espiritual, estou me referindo. Ele fala a linguagem da palavra de Deus. O cristão, ele tem sede de aprendizagem sobre as coisas de Deus. O cristão, ele se prepara para a sua morada eterna, ou seja, a sua mansão nos céus. O cristão não está nem muito preocupado com as coisas da terra, porque ele sabe que as coisas da terra são passageiras. Mas, como disse o apóstolo Paulo, a nossa cidade está nos céus. Hoje, nós queremos estudar um pouco sobre essa questão do cristão, o nome cristão e sua importância para a igreja e para o evangelho de Cristo. Nesses últimos dias, o Espírito Santo deseja usar todos os crentes para uma poderosa operação evangelística, porque a maior necessidade do mundo atual é ouvir a única mensagem que salva o pecador, o Evangelho de Cristo. Esta necessidade torna-se mais premente se levarmos em conta que, face ao crescimento demográfico, o mundo se encontrasse hoje menos evangelizado do que nos dias de Paulo. Se quisermos ser honestos com nós mesmos, havemos de reconhecer que imenso é o número dos que deixam o princípio bíblico da evangelização genuína para se utilizarem de métodos puramente humanos e terrenos. A palavra evangelista, que nós ainda vamos estudar nessa disciplina, ela se refere mais a um cargo dentro de uma igreja do que a uma missão, do que um ministério propriamente dito. A sede, a vontade de ganhar almas, a necessidade de evangelização, ela é muito grande frente à grande quantidade de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo que nós vemos nos dias de hoje. A evangelização é a introdução da mensagem redentora inspirada na cruz do Calvário. Dentro do processo da evangelização, nós temos as 4 frases: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e Jesus batiza com o Espírito Santo. Esta é a mensagem da evangelização que deve ser pregada. Quando nós falamos da evangelização, estamos falando de ganhar almas para Cristo.
A evangelização não pode ser confundida com a filantropia, ainda que os projetos sociais eles façam parte da evangelização, eles não são em si a evangelização. A evangelização também não pode ser confundida com uma integração social, ainda que a integração social faça parte do agregar as pessoas e fazer com que elas se sintam bem dentro das instituições. As integrações sociais também não são a evangelização. A evangelização é a palavra impactante, salvadora e redentora da mensagem da cruz, que Jesus morreu por nós, segundo as Escrituras, e que ressuscitou, segundo as Escrituras, e que Jesus vai voltar, segundo as Escrituras, e que o homem será salvo apenas através do sangue de Jesus por meio da conversão e do arrependimento dos seus pecados. Isso é a evangelização. Mas no tocante à evangelização, precisamos entender também que a igreja tem o dom da fertilidade, ou seja, a igreja ela tem essa promessa de multiplicação, a promessa de ganhar almas. A primeira evangelização, registrada em Atos capítulo 2, no dia da descida do Espírito Santo, ou seja, no início do ministério do Espírito Santo na igreja, ela trouxe os seus sinais poderosos de multiplicação, agregando ali quase 3.000 almas. Praticamente 25 vezes o valor ou a quantidade de discípulos que existiam na igreja naquela época, em apenas um só dia. Esses registros são de impactante informação no que tange à evangelização e ao crescimento da igreja. Pastores são presos no Iraque. Crianças com menos de 10 anos, por causa da sua fé, são assassinadas na Indonésia. A perseguição é incapaz de impedir o crescimento da igreja. Em Cuba, a igreja tem crescido e até planeja enviar missionários para outros países na América Latina e para a África. Em seu avanço pelas asas do mundo, a igreja enfrentou outros obstáculos além da perseguição. Todavia, nada foi capaz de deter o crescimento da igreja. Evangelização é necessário, mas a evangelização só pode ser feita através de cristãos, verdadeiramente cristãos, que fazem jus do nome de Jesus e da fé que carrega no peito. Mas a pergunta que ainda não quer calar é como será que estão os cristãos do século XXI? Pelas Escrituras, nós entendemos que o cristão conhece a Cristo, conhece o Pai, conhece o Espírito Santo e conhece, sobretudo, as Escrituras. A pergunta é, como está o cristão dos dias de hoje? Vamos dar só uma assistida nesse pequeno vídeo. A Bíblia na mão, Observe. R$200 agora para você falar o nome dos 12 discípulos de Jesus para mim. 12 discípulos? 12 discípulos de Jesus, duzentão, de coração para você. Tá gravando, tá ao vivo, isso aí tá ao vivo? Não, não tá ao vivo não, é um vídeo. Mas se você não quiser eu não mostro. Os 12 discípulos. Paulo. Não, Paulo não, mas continua de novo, vai lá. Pedro, Mateus, Lucas não. Mas pode continuar, Pedro, Mateus. Posso passar a bola pro meu amigo aqui, não? Pode o quê? Passar a bola pro meu companheiro aqui? Pedir ajuda aqui, o universitário. Não, vou fazer o seguinte então com ele. 50 para você falar para mim o discípulo que substituiu Judas Iscariote. Depois que ele morreu, eles sortearam um. Como que é o nome dele? Olha, não precisa de dinheiro não, porque a gente é Tá. de sétimo dia, mas eu acho que é... Sem comentários, né?